Segunda parte. A mente prolongada. Você é o mundo. Krishnamurti. Capítulo 6. O observador criativo. E estranho como as bobagens do cotidiano se agarram a nos, mente. Para Helmut Schmidt, era um artigo publicado onde menos se poderia esperar, no Reader S. Digest. Ele o leu em 1948, quando tinha 20 anos e era aluno da Universidade de Colônia, quando a Alemanha ainda juntava seus pedaços após a Segunda Guerra Mundial. O artigo acomodou-se em sua memória durante quase 20 anos, sobrevivendo a duas emigrações, da Alemanha para os Estados Unidos e do mundo acadêmico para a indústria, de uma cátedra na Universidade de Colônia para o cargo de físico pesquisador do Boeing Scientific Research Laboratories, em Seattle, no estado de Washington. No decorrer das mudanças, Schmidt refletiu sobre o significado do artigo, como se algo dentro dele soubesse que o que lera era fundamental para o rumo de sua vida mesmo antes de se conscientizar disso. De tempos em tumultos, Schmidt fazia uma reflexão mais profunda, levava o artigo à luz de sua imaginação, revirava-o e voltava a arquivá-lo. Havia algumas questões inacabadas, com relação às quais ele ainda não tinha certeza de como deveria proceder. 1. O artigo nada mais era do que uma versão condensada de um texto do biólogo e parapsicólogo J.B. Heening. Tratava das famosas experiências dele sobre a pré-cognição e a percepção extrasensorial, inclusive os testes com cartas que seriam mais tarde usados por Edgar Mitchell no espaço cósmico. Heening conduzira todos os experimentos em condições cuidadosamente controladas, obtendo resultados interessantes. 2. As pesquisas haviam demonstrado que era possível alguém transmitir informações a respeito dos símbolos das cartas para outra pessoa ou aumentar a probabilidade de certo número aparecer quando dados são lançados. Schmidt sentiu-se atraído pelo trabalho de Heening por causa de suas implicações na física. Desde quando estudante, Schmidt era do contra e gostava de testar os limites da ciência. Em seus momentos de intimidade, ele encarava a física e várias ciências, que afirmavam ter explicado muitos dos mistérios do universo, como excessivamente presunçosas. Ele estivera muito interessado na física quântica, mas sentia-se atraído de maneira obstinada pelos aspectos da teoria quântica que apresentavam o maior número de possíveis problemas. O que mais fascinava Schmidt era o papel do observador. 3. Um dos aspectos mais misteriosos da física quântica é a chamada interpretação de Copenhagen, que tem esse nome porque Niels Bohr, um dos fundadores da física quântica, morava nessa cidade. Bohr, que fez com que várias interpretações na física quântica fossem aceitas sem o benefício de uma teoria subjacente unificada, elaborou várias declarações formais a respeito do comportamento dos elétrons como resultado das equações matemáticas que hoje são seguidas pelos físicos comuns do mundo inteiro. Bohr e Werner Heisenberg observou que, de acordo com o experimento, um elétron não é uma entidade precisa. Ao contrário, existem como um potencial, uma superposição, ou soma, de todas as probabilidades até que o observou ou medimos, em cujo ponto o elétron se imobiliza em um estado particular. Depois que acabamos de olhar ou medir, o elétron volta a se dissolver no éter de todas as possibilidades. Parte dessa interpretação é a noção da complementaridade, ou seja, nunca podemos saber tudo ao mesmo tempo a respeito de uma entidade quântica como um elétron. O exemplo clássico é a posição em momentum, se conseguirmos obter informações acerca de um de seus aspectos, onde ele está, por exemplo. Não poderemos também determinar com exatidão aonde ele está indo e qual a sua velocidade. Muitos arquitetos da teoria quântica haviam tentado lidar com o significado maior dos resultados de seus cálculos e experiências,
fazendo comparações com a metafísica e contextos da filosofia oriental. 4 mais a maioria dos físicos comuns que seguiram suas pegadas se queixaram de que as leis do mundo quântico, embora indubitavelmente corretas a partir de um ponto de vista matemático, eram desprovidas de bom senso. Louis de Broglie, físico francês e ganhador do Prêmio Nobel, concebeu um engenhoso experimento com o pensamento, que conduziu a teoria quântica à sua conclusão lógica. Com base na teoria quântica da época, poderíamos colocar um elétron em um recipiente em Paris, dividir o recipiente ao meio, remeter uma das metades para Tóquio e a outra para Nova York, e em teoria o elétron continuaria a ocupar os dois lados. A não ser que espiássemos do lado de dentro, em cujo ponto uma posição definida em uma metade ou na outra seria afinal determinada. 5. O que a interpretação de Copenhagen afirmava era que a aleatoriedade é uma característica fundamental da natureza. Os físicos acreditam que isso é demonstrado por outra famosa experiência que envolve a luz, que incide sobre um espelho semitransparente. Quando isso acontece, metade da luz é refletida e a outra metade é transmitida através do espelho. No entanto, quando um único fóton chega ao espelho, ele precisa ir para um lado ou para o outro. Mas o que ele fará, se será refletido ou transmitido, não é possível prever. Como ocorre em qualquer processo binário, temos uma probabilidade de 50% de adivinhar a rota final do fóton. 6 No nível subatômico, não existe nenhum mecanismo causal no universo. Se assim fosse, perguntou-se Schmidt, como era possível que alguns dos voluntários de Rini conseguissem adivinhar corretamente cartas e dados, implementos, como um fóton, de processos aleatórios? Se as pesquisas de Rini estavam corretas, algum dado fundamental a respeito da física quântica estava errado. Os supostos processos binários aleatórios podiam ser previstos, e até mesmo influenciados. O que parecia interromper a aleatoriedade era o observador ativo. Uma das leis fundamentais da física quântica diz que um evento no mundo subatômico existe em todos os estados possíveis até que o ato de observá-lo ou medi-lo imobiliza, ou especifica, em um estado individual. Esse processo é conhecido como o colapso da função de onda, no qual função de onda significa o estado de todas as possibilidades. Na mente de Schmidt, assim como na de muitos cientistas, era nesse ponto que a teoria quântica desmoronava. Apesar de toda a sua perfeição matemática, embora nada existisse em um único estado independentemente de um observador, era possível descrever o que o observador via, mas não o observador em si. O momento da observação era incluído nos processos matemáticos, mas não a consciência que fazia a observação. Não existia nenhuma equação para o observador. 7. Havia também a natureza efêmera de tudo aquilo. Os físicos não podiam oferecer nenhuma informação real a respeito de uma partícula quântica considerada. Tudo o que podiam afirmar com segurança era que, quando fazíamos certa medição em determinado ponto, era isso que encontraríamos. Era como apanhar uma borboleta em pleno voo. A física clássica não precisava falar sobre um observador, de acordo com a versão de Newton da realidade. Uma cadeira ou até mesmo um planeta se encontravam onde estivéssemos ou não olhando para eles. O mundo existia lá fora independentemente de nós. Mas no estranho crepúsculo do mundo quântico só era possível determinar aspectos incompletos da realidade subatômica quando um observador especificava uma única faceta da natureza de um elétron. Apenas naquele momento de observação, e não o tempo todo. Segundo os processos matemáticos, o mundo quântico era um perfeito mundo hermético de puro potencial, que só se tornava real, e em certo sentido, menos perfeito, quando interrompido por um intruso. O fato de muitas pessoas começarem a fazer a mesma pergunta mais ou menos ao mesmo tempo parece ser
Um truísmo com importantes mudanças no modo de pensar. No início da década de 1960, quase 20 anos. Depois de ter lido pela primeira vez o artigo de Heine, Schmitt, de forma semelhante a Edgar Mitchell, Carl L. Pribram e outros, eram dos que, em consequência das perguntas formuladas pelos físicos quânticos e do efeito do observado R, faziam parte do crescente número de cientistas que tentavam obter algum entendimento da natureza da consciência humana. Se o observador humano estabilizava o elétron em um estado definido, em que grau ele influenciava a realidade em grande escala? O efeito do observador sugeria que a realidade só emergia de uma sopa primordial como campo de ponto zero com o envolvimento da consciência viva. A conclusão lógica era que o mundo físico só existia em esta do concreto enquanto estávamos envolvidos nele. S.C. Misse perguntou se seria de fato verdade que nada existia de maneira independente da nossa percepção. Alguns anos depois de Schmitt meditar a respeito de tudo isso, Mitchell iria para Stanford, na costa oeste dos Estados Unidos, arrecadando fundos para suas experiências acerca da consciência com uma série de talentosos paranormais. Para Mitchell, assim como para Schmitt, a importância das constatações de Heine seria o que elas pareciam revelar a respeito da natureza da realidade. Ambos os cientistas se perguntavam até que ponto a ordem no universo estaria relacionada com as ações e intenções dos seres humanos. Se foi a própria consciência que criou a ordem, ou, efetivamente, de algum modo criou o mundo, isso indicava que a capacidade do ser humano era muito maior do que até então se compreendia. Sugeria também noções revolucionárias a respeito dos seres humanos com relação ao seu mundo e sobre a relação entre todas as coisas vivas. O que Schmitt também estava perguntando era até onde nosso corpo se estendia. Ele terminava com o que consideramos a nossa persona isolada, ou se estendia para fora, fazendo com que a demarcação entre nós e nosso mundo fosse menos definida? A consciência viva possuía algumas propriedades iguais às do campo quântico, que possibilitavam que ela estendesse sua influência para o mundo? Se fosse este o caso, era possível fazer mais do que apenas observar? Qual a força da nossa influência? Chegar à conclusão de que, no nosso ato de participação como observador no mundo quântico, talvez pudéssemos exercer uma influência, ser um criador, era apenas um pequeno passo lógico. 8 Afinal, além de interromper o voo da borboleta em determinado ponto, nós também não influenciávamos o rumo que ela seguiria, empurrando-a com delicadeza em uma direção específica. Um efeito quântico análogo sugerido pelo trabalho de Heine era a possibilidade da não-localidade, ou ação à distância, a teoria de que duas partículas subatômicas, depois de estarem em estreita proximidade, aparentemente se comunicam ao longo de qualquer distância depois que se separam. Se as experiências de Pés 6 de Heine eram dignas de crédito, a ação à distância também poderia estar presente no mundo como um todo. Em 1965, aos 37 anos de idade, Schmitt afinal teve a oportunidade de testar suas ideias durante sua permanência na Boeing. Schmitt era um homem alto e magricela, com pequenas entradas em cada lado de um exagerado bico de viúva, que se encontrava na feliz circunstância de estar empregado para se dedicar às pesquisas no laboratório da Boeing, quer ela estivesse ou não relacionada com o desenvolvimento do espaço aéreo. A Boeing estava enfrentando uma calmaria em seus empreendimentos. A gigante do espaço aéreo havia produzido o supersônico, mas o colocou na prateleira, e ainda não tinha inventado 747, de modo que Schmitt tinha tempo à sua disposição. Uma ideia começou a tomar forma lentamente. A maneira mais simples de testar todas essas noções era verificar se a consciência humana poderia afetar algum tipo de sistema probabilístico, como fizera Heine.
Este usará suas cartas especiais para os exercícios de pés de adivinhação, de escolha forçada ou precognição, e dados para a psicocinese, testes destinados a averiguar se a mente era capaz de influenciar a matéria. Havia certas limitações em ambos os instrumentos. Nunca seria possível mostrar de fato que o arremesso de um dado for um processo aleatório afetado pela consciência humana, ou que um palpite correto sobre uma carta não acontecerá por acaso. As cartas poderiam não ter sido perfeitamente embaralhadas, e a forma ou o peso de um dado poderiam ter favorecido determinado número. O outro problema era que Rini havia registrado os resultados à mão, um processo que poderia propiciar erros humanos. E, por serem realizadas manualmente, as experiências demoravam muito. Schmidt acreditava que poderia contribuir para o trabalho de Rini mecanizando o processo dos testes. Como ele estava levando em consideração um efeito quântico, fazia sentido construir uma máquina cuja aleatoriedade fosse determinada por um processo quântico. Schmidt lera a respeito de dois franceses, Remai Chauvin e Jean-Pierre Genton, que tinham realizado pesquisas para verificar se os seus voluntários poderiam influenciar a taxa de decaimento de materiais radioativos, como registrado em um contador. Geiger.9. Não existem muitas coisas mais aleatórias do que o decaimento atômico radioativo. Um dos axiomas da física quântica é que ninguém pode prever com exatidão quando um átomo irá decair e, por conseguinte, quando um elétron será liberado. Se Schmidt empregasse o decaimento radiativo no projeto da máquina, ele 6. Percepção extrasensoria L, às vezes também chamada no Brasil pela sigla em inglês ESP, extrasenso RY Perception. M da T. 6. Sigla do nome em inglês, Random Number Generator. M da T. 6. Pesquisa de anomalias da engenharia de Princeton. M da T. Poderia produzir o que era quase uma contradição, um instrumento preciso construído com base na incerteza da mecânica quântica. Em máquinas que são um processo de decaimento quântico, lidamos com a esfera da probabilidade da fluidez, uma máquina governada por partículas atômicas, por sua vez governadas pelo universo probabilístico da mecânica quântica. Essa seria uma máquina cujo output consistiria em uma atividade perfeitamente aleatória, o que na física é encarado como um estado de desordem. As pesquisas de Rini, nas quais os participantes tinham aparentemente afetado o lançamento dos dados, sugeriam que alguma transferência de informações ou algum mecanismo de ordenação estava ocorrendo, o que os físicos gostam de chamar de entropia negativa ou, abreviando, negentropia, o afastamento da aleatoriedade, ou desordem, e a aproximação da ordem. Se pudesse ser mostrado que os participantes de uma experiência haviam alterado algum elemento do output da máquina, eles teriam mudado a probabilidade dos eventos, ou seja, modificado a chance de uma coisa acontecer ou alterado a tendência de um sistema a se comportar de determinada maneira. 10 Era como convencer uma pessoa em uma encruzilhada, momentaneamente indecisa, com relação a dar um passo, a seguir por um caminho e não por outro. Em outras palavras, eles teriam criado a ordem. Como a maior parte de seu trabalho até então estivera ligado à física teórica, Schmidt precisava atualizar seus conhecimentos de eletrônica para poder construir a máquina. Com a ajuda de um técnico, ele fabricou uma pequena caixa retangular, ligeiramente maior do que um livro grande de capa dura, com 4 lâmpadas coloridas, botões e um cabo grosso ligado a uma outra máquina que perfurava buracos em uma corrente de fita perfurada. Schmidt apelidou a máquina de gerador de números aleatórios, que passou a chamar de RNG *. As 4 lâmpadas coloridas, vermelha, amarela, verde e azul, ficavam na parte de cima do RNG e piscavam de modo aleatório. No experimento,
um dos participantes pressionava um botão embaixo de uma das lâmpadas, que registrava o prognóstico de que a mesma acenderia. 11 Se isso acontecesse, ele marcaria um acerto. Em cima do dispositivo havia dois contadores. Um deles contava o número de acertos, o número de vezes que o participante conseguia adivinhar corretamente a lâmpada que se acenderia, e o outro contava o número de tentativas. O índice de sucesso ficava visível para o participante enquanto ele prosseguia com a experiência. Schmidt havia empregado uma pequena quantidade do isótopo estrôncio-90, colocado perto de um contador de elétrons para que quaisquer elétrons ejetados das moléculas insáveis em decomposição fossem registrados dentro de um tubo Geiger-Müller. No ponto em que um elétron era lançado no tubo, a uma taxa, em média, de 10 por segundo, ele interrompia um contador de alta velocidade que se movia com rapidez por números entre 1 e 4 a 1 milhão por segundo, e o número no qual o contador parava acendia a lâmpada de numeração correspondente. Se os participantes fossem bem-sucedidos, isso significava que eles tinham de alguma maneira intuído o tempo da chegada do elétron seguinte, e a lâmpada que eles haviam escolhido se acenderia. Se uma pessoa estivesse apenas dando um palpite, ela teria uma chance de 25% de obter resultados corretos. Quase todos os primeiros voluntários de Schmidt não conseguiram um resultado melhor do que esse, até ele entrar em contato com um grupo de paranormais profissionais em Seattle e reunir voluntários que foram bem-sucedidos. Dali em diante, Schmidt foi meticuloso ao recrutar participantes com um aparente dom psíquico para adivinhar. Os FITOs tendiam a ser tão minúsculos que ele precisava maximizar as chances de sucesso. Com o primeiro grupo de experiências, Schmidt obteve 27%, resultado que pode parecer insignificante, mas que era um desvio suficiente do ponto de vista estatístico para que ele chegasse à conclusão de que algo interessante estava acontecendo. 12. Aparentemente, alguma conexão ocorrerá entre a mente dos participantes e a máquina. Mas o que era essa conexão? Os participantes anteviram quais as lâmpadas que iriam acender? Ou eles tinham feito uma escolha entre as lâmpadas coloridas, e de algum modo, forçaram mentalmente a lâmpada escolhida a acender? O efeito era precognição ou psicocinese? Schmidt então decidiu isolar esses efeitos testando a psicocinese. O que ele tinha em mente era uma versão eletrônica dos estudos de Rini com os dados. Construiu outro tipo de máquina, uma versão do século XX do jogo de cara ou coroa. A máquina se baseava em um sistema binário, um sistema com duas escolhas, sim ou não, ligado ou desligado, 1 ou 0. Ela poderia gerar eletronicamente uma sequência aleatória de caras e coroas que eram exibidas pelo movimento de uma luz em um círculo de 9 lâmpadas. Uma das luzes estava sempre acesa, com a lâmpada de cima acesa no começo, para cada cara ou coroa. Gerada a luz se deslocava no sentido horário ou anti-horário. Se desse cara, a lâmpada seguinte, na ordem horária, seria acesa. Se fosse coroa, a lâmpada que se acenderia seria a seguinte no sentido anti-horário. Se deixada por sua própria conta, a máquina passearia de maneira aleatória ao redor do círculo de 9 lâmpadas, movimentando-se mais ou menos na mesma proporção para cada direção. Depois de cerca de 2 minutos e 128 movimentos, a operação parava e o número de caras e coroas geradas era exibido. A sequência total de movimentos também era registrada automaticamente em fita perfurada, com o número de caras ou coroas indicado por contadores. A ideia de Schmidt era fazer com que os participantes determinassem que as luzes se deslocassem na direção horária. O que ele estava pedindo aos participantes, no nível mais elementar, era que fizessem a
Máquina a produzir mais caras do que coroas. Em um experimento, Schmidt trabalhou com 2 participantes, uma norte-americana agressiva e expansiva, e um pesquisador de psicologia sul-americano. Nos testes preliminares, a norte-americana havia marcado sistematicamente mais caras do que coroas, enquanto o sul-americano marcará o inverso, embora estivesse tentando obter um maior número de searas. Durante um teste mais longo, com mais de 100 séries para cada um, ambos mantiveram a mesma tendência de marcação, ou seja, a mulher obteve mais caras e o homem mais coroas. Quando a mulher fez o teste, a luz mostrou uma preferência pelo movimento horário em 52,5% das vezes, mas quando o homem se concentrou, a máquina, uma vez mais, fez o oposto do que ele pretendia. Ao final, no caso do homem, apenas 47,75% das luzes acesas se deslocaram na direção horária. Schmidt sabia que tinha descoberto algo importante, mesmo que ainda não estivesse conseguindo identificar como qualquer lei conhecida da física poderia explicar o que estava acontecendo. Depois de fazer os cálculos, verificou que a probabilidade de uma diferença tão grande entre os dois resultados ocorrer por acaso era de mais de 10 milhões para 1. Isso significava que ele teria que realizar 10 milhões de experiências semelhantes antes de obter os resultados decorrentes apenas do acaso. 13. Schmidt reuniu 18 pessoas, as mais facilmente disponíveis que conseguiu encontrar. Nas primeiras experiências, descobriu que, à semelhança do que ocorrerá com o sul-americano, elas pareciam exercer um efeito inverso sobre a máquina. Quando tentavam fazer a máquina se deslocar no sentido horário, ela tendia a se mover no sentido oposto. O objetivo principal de Schmidt estava em descobrir se havia de fato algum efeito, independentemente da direção. Decidiu verificar se conseguiria montar uma experiência para tornar mais provável que os participantes obtivessem um resultado negativo. Se esses participantes habitualmente tinham um efeito negativo, ele então faria o possível para ampliá-lo. Schmidt escolheu apenas os participantes que tinham exercido um efeito inverso na máquina. Em seguida, criou uma atmosfera experimental para estimular o fracasso. Os participantes faziam o teste em um closet pequeno e escuro onde ficavam encolhidos contra o painel. Schmidt deliberadamente evitou oferecer a eles qualquer estímulo, até mesmo informando-lhes que era provável que fracassassem. Não é de causar surpresa que o grupo tenha exercido um significativo efeito negativo sobre o RNG. A máquina deslocou-se mais no sentido oposto do que eles pretendiam. Mas a questão era que os participantes estavam de fato exercendo algum efeito sobre a máquina, mesmo que contrário. De algum modo, eles tinham conseguido alterar as máquinas, afastando-as de sua atividade aleatória, mesmo que de um modo insignificante. Os resultados obtidos foram de 49,1%, e não os 50% esperados. Do ponto de vista estatístico, esse foi um resultado da maior importância, ou seja, uma chance de 1000 para 1 que o resultado tivesse ocorrido ao acaso. Como nenhum dos participantes sabia como o RNG funcionava, estava claro que, seja o que fosse que estavam fazendo, teria que ter sido gerado por algum tipo de vontade humana. 14. Schmidt deu seguimento a experiências semelhantes durante vários anos, publicando artigos na New Scientist e em outras publicações, reunindo-se com pessoas com ideias afins e obtendo resultados bastante significativos, que às vezes chegavam a 54% em comparação com um resultado esperado de 50%. 15 Em 1970. O ano anterior à ida de Mitchell à Lua, a Boeing sofreu um revés nos lucros e precisou reduzir substancialmente seu quadro de funcionários. Schmidt, ao lado de centenas de outros, foi um dos demitidos.
A Boeing fora uma fonte tão importante de empregos de pesquisa e desenvolvimento na área que sem a gigante do espaço aéreo praticamente não havia trabalho. Um cartaz nos limites de Seattle dizia: o último a deixar Seattle, por favor, apague a luz. Schmidt então efetuou sua terceira e última mudança na carreira. Ele continuaria com a pesquisa sobre a consciência, um físico entre parapsicólogos. Mudou-se para Durham, Carolina do Norte, e procurou trabalho no laboratório de Rinne, a Foundation for Research on the Nature of Man, levando avante sua pesquisa do RNG com o próprio Rinne. Alguns anos depois, informações sobre as máquinas de Schmidt chegaram à Universidade de Princeton e chamaram a atenção de uma jovem estudante. Ela era aluna do segundo ano da graduação, cursava engenharia elétrica e alguma coisa sobre a ideia de a mente ser capaz de influenciar uma máquina continha um encanto romântico para ela. Em 1976, a moça decidiu procurar o diretor da faculdade e verificar a possibilidade de reproduzir as pesquisas de RNG de Helmut Schmidt como um projeto especial. 16. Robert já era um homem tolerante. Quando a agitação no campus irromper em Princeton, como acontecerá em quase todas as universidades americanas em reação à escalada da Guerra do Vietnã, já, na época professor de engenharia, percebeu-se fazendo a apologia involuntária da alta tecnologia, em um momento em que ela estava sendo culpada pela rígida polarização dos Estados Unidos. Jane havia sustentado, e de modo persuasivo, para os alunos que a tecnologia oferecia a solução para essa tendência à divisão. Seu discurso conciliatório não apenas acalmou a agitação do campus, como ajudou a criar uma atmosfera acolhedora para os alunos com interesses técnicos em uma universidade que era essencialmente voltada para as ciências humanas. A habilidade diplomática de já talvez tenha sido uma das razões pelas quais ele fora convidado para ser diretor em 1971. Agora, a sua famosa tolerância estava sendo estendida quase ao limite. Já era um físico envolvido com a física aplicada que dedicara a vida ao ensino e ao desenvolvimento da tecnologia. Todos os seus diplomas eram de Princeton, e seu trabalho sobre sistemas avançados de propulsão espacial e sobre a dinâmica do plasma de alta temperatura lhe haviam conquistado a posição ilustre que ocupava naquele momento. Regressara à universidade no início da década de 1960 com a missão de introduzir a propulsão elétrica no Departamento de Engenharia Aeronáutica. O projeto que estavam lhe pedindo que supervisionasse pertencia basicamente à categoria dos fenômenos psíquicos. Já não estava convencido de que se tratava de um tema viável, mas a menina do segundo ano era uma aluna brilhante e já estava muito adiantada em seu programa, de modo que ele acabou cedendo. Concordou em subsidiar para ela um projeto de verão com seu fundo discricionário. A tarefa da aluna era pesquisar a literatura científica existente sobre pesquisas de RNG e outras formas de psicocinese, e realizar algumas experiências preliminares. Já disse à aluna que se ela conseguisse convencê-lo de que a área tinha alguma credibilidade, acima de tudo, que poderia ser dada a partir de uma perspectiva técnica, ele concordaria em supervisionar o trabalho independente da jovem. Já tentou abordar o tema da maneira como faria um acadêmico de espírito aberto. Durante o verão, a aluna deixava fotocópias de textos técnicos na mesa dele e até mesmo conseguiu convencê-lo a acompanhar lá uma reunião da Parapsychological Association. Ele tentou ser solidário com as pessoas que se dedicavam a estudar o que sempre fora considerada uma ciência à margem. Na verdade, já esperava que todo o assunto desaparecesse. Por mais que estivesse entretido com o projeto, em particular com a ideia de que ele, de algum modo, poderia ter o poder de influenciar o conjunto de equipamentos ao seu redor, sabia que isso era uma coisa que, com o tempo, poderia lhe causar problemas,
especialmente com os outros membros da faculdade. Como poderia um dia explicar aquele projeto como um tema sério de pesquisa? A aluna de JHN continuava a lhe apresentar provas cada vez mais convincentes de que o fenômeno existia. Não havia nenhuma dúvida de que as pessoas envolvidas nas experiências e na pesquisa propriamente dita tinham certa credibilidade. Ele concordou em supervisionar um projeto de 2 anos para a aluna, e quando ela começou a retornar com resultados bem-sucedidos, já começou a fazer sugestões e a tentar aperfeiçoar o equipamento. No 2º ano do projeto, já passou a elaborar suas próprias experiências de RNG. Estava começando a parecer que havia algo interessante naquilo tudo. A aluna se formou e deixou seu trabalho com o RNG para trás, um experimento fascinante sobre o pensamento, e nada mais, cujos resultados haviam satisfeito sua curiosidade. Agora estava na hora de se dedicar a coisas sérias e retornar à linha mais tradicional que originalmente escolhera. Voltou-se então para o que se revelaria uma lucrativa carreira na ciência convencional da computação, deixando para trás um acervo de dados torturantes e também uma bomba no caminho de Bob Já, que mudaria para sempre o curso da vida dele. Já respeitava muitas pessoas que se dedicavam à pesquisa da consciência, mas intimamente sentia que estavam lidando com o processo da maneira errada. Trabalhos como os de Rini, por mais científicos que fossem, tinham tendência a ser incluídos na esfera da parapsicologia, que era amplamente desprezada pela comunidade científica, sendo considerada a área de atuação preferida dos impostores e dos mágicos. Impunha-se claramente a criação de um programa de pesquisa altamente sofisticado e com uma base sólida, que conferiria às experiências uma estrutura mais moderada e erudita. Assim como Schmidt já compreendeu as enormes implicações dessas experiências. Desde que Descartes postulara que a mente era isolada e diferente do corpo, todas as diversas disciplinas da ciência tinham feito uma nítida distinção entre a mente e a matéria. Os experimentos com as máquinas de Schmidt pareciam indicar que essa separação simplesmente não existia. O trabalho que já estava prestes a empreender representava bem mais do que resolver a questão de saber se os seres humanos tinham o poder de afetar objetos inanimados, quer fossem dados, colheres ou microprocessos. Era um estudo da própria natureza da realidade e da consciência viva. Era ciência no que havia de mais assombroso e elementar. Schmidt tomara grande cuidado para encontrar POAS especiais com habilidades excepcionais e que talvez fossem capazes de obter resultados satisfatórios. O protocolo de Schmidt fazia parte do extraordinário. Proezas anormais realizadas por pessoas anormais com um dom peculiar. Já acreditava que essa abordagem marginalizava ainda mais o tema. Na opinião dele, a questão mais interessante era verificar se essa capacidade estava presente em todos os seres humanos. Já também se perguntava que impacto isso poderia ter em nosso dia a dia. Como diretor de uma faculdade de engenharia na década de 1970, já compreendia que o mundo pairava à beira de uma importante revolução na área dos computadores. A tecnologia dos microprocessadores estava se tornando cada vez mais sensível e vulnerável. Se fosse verdade que a consciência viva era capaz de influenciar esse equipamento, esse fato exerceria um importante impacto na maneira como o mesmo funcionava. Os mais ínfimos distúrbios em um processo quântico poderiam criar importantes desvios em relação a um comportamento reconhecido, e o mais leve movimento poderia fazê-lo disparar em uma direção completamente distinta. Já sabia que se encontrava em uma posição que lhe permitia fazer uma contribuição excepcional. Se essa pesquisa se fundamentasse na ciência tradicional e tivesse o apoio de uma universidade de prestígio, o assunto poderia ser divulgado de maneira mais erudita.
Já fez planos para organizar um pequeno programa, ao qual deu um nome neutro, Princeton Engineer Anomalies Research *, que a partir de então seria conhecido como PEAR. Já também decidiu adotar uma abordagem reservada e solitária, afastando-se deliberadamente das diversas associações de parapsicologia e evitando toda e qualquer publicidade. Não demorou muito para que o financiamento privado começasse a surgir, criando um precedente que já seguiria a partir de então, que foi o de não usar um único centavo do dinheiro da universidade para o seu projeto da PEAR. Em grande parte por causa da reputação de Já, a Universidade de Princeton tolerou a PEAR como um pai ou uma mãe paciente atura um filho precoce, mas indisciplinado. Ofereceram-lhe um minúsculo grupo de salas no porão da escola de engenharia, que iria existir como seu próprio pequeno universo dentro de uma das disciplinas mais conservadoras desse capuz americano da Ivy League. Quando já começou a examinar o que poderia precisar para fazer um programa desse tamanho decolar, entrou em contato com vários outros novos pesquisadores da física de vanguarda e da consciência. Nesse meio tempo, conheceu e contratou Brenda Dunne, profissional de psicologia do desenvolvimento da Universidade de Chicago, que conduzira e confirmara várias experiências de clarividência. Ao selecionar Dunne, já escolheram um contraste com ele mesmo, que era óbvio à primeira vista por causa da enorme diferença física entre os dois. Já era bem magro, com frequência primorosamente vestido com uma camisa quadriculada e calça esporte, o uniforme informal dos acadêmicos conservadores, e tanto sua postura como seu discurso erudito sugeriam comedimento, jamais proferia uma palavra supérflua ou fazia um gesto desnecessário. O estilo pessoal de Dunne era mais efusivo. Ela vestia roupas esvoaçantes, seu imenso cabelo castanho com mechas grisalhas caía solto ou era preso em um rabo de cavalo como o de uma índia americana. Embora também fosse uma cientista experiente, Dunne inclinava-se a se deixar levar pelo instinto. Sua função era fornecer uma interpretação mais subjetiva do material para reforçar a abordagem e em grande medida analítica de Já. Ele projetaria as máquinas, ela projetaria o aspecto e a atmosfera das experiências. Ele representaria a face da PEAR para o mundo, ela representaria um rosto menos intimidante para os participantes. Na cabeça de Já, a primeira tarefa seria aperfeiçoar a tecnologia do RNG. Já decidiu que os geradores de eventos aleatórios, ou REGS-7 como vieram a ser chamados, deveriam ser impulsionados por uma fonte de ruído eletrônico, em vez do decaimento atômico. O output aleatório dessas máquinas era controlado por algo semelhante ao ruído de fundo que ouvimos quando o seletor de canais do rádio está entre duas estações, uma minúscula espuma barulhenta de elétrons livres. Isso proporcionava um mecanismo que enviava uma sequência aleatoriamente alternada de pulsos positivos e negativos. Os resultados eram exibidos em uma tela de computador e depois transmitidos online para um sistema de gerenciamento de dados. Uma série de componentes à prova de falhas, como monitores de voltagem e de temperatura, ofereciam proteção contra interferências ou defeitos, e as máquinas eram verificadas religiosamente para garantir que, quando não estivessem envolvidas em experimentos relacionados com a volição, estariam produzindo cada uma das duas possibilidades, 1 ou 0, em cerca de 50% das vezes. Todos os dispositivos de hardware à prova de falhas garantiam que qualquer desvio da probabilidade de 50% de caras e 50% de coroas não seria causado por defeitos eletrônicos, mas resultado de alguma informação ou influência que estaria agindo sobre a máquina. Até mesmo os mais minúsculos efeitos poderiam ser quantificados com rapidez pelo computador. Já também aumentou a eficiência do hardware, fazendo com que trabalhasse mais rápido. Quando terminou, ocorreu-lhe que,
em uma única tarde, ele poderia coletar mais dados do que Rini havia reunido durante toda a vida dele. Duni e já também refinaram o protocolo científico. Decidiram que todas as experiências com o REG seguiriam o mesmo modelo. Cada participante que se sentasse diante da máquina realizaria 3 testes de igual duração. No primeiro, determinariam que a máquina produzisse mais 1S do que 0S, ou HIs, como diziam os pesquisadores da PR. No segundo, orientariam mentalmente a máquina a produzir mais 0S do que LS, mais luz. No terceiro, tentariam não influenciar a máquina de modo nenhum. Esse processo de 3 estágios visava evitar qualquer distorção no equipamento. A máquina então registrava as decisões do operador quase de maneira simultânea. Quando um participante apertava um botão, ele desencadeava uma experimentação de 200 eventos binários de 1 ou 0, que duravam cerca de 1/5 de segundo, durante cujo tempo ele sustentava a intenção mental de produzir mais do que os 100 ls, digamos, que seriam esperados pelo acaso. Em geral, a equipe da PR pedia a cada operador que realizasse 50 experimentações de uma vez, um processo que poderia durar apenas meia hora, mas que produziria 10.000 eventos de 1 ou 0. Duni já normalmente examinavam os resultados de cada operador em blocos de 50 ou 100 sequências, de 2.500 a 5.000 experimentações, ou de 500.000 a 1 milhão de eventos binários, o grupo mínimo de dados que eles determinaram ser confiável para detectar tendências. 17. Desde o início ficou claro que eles precisariam de um método sofisticado para analisar os resultados. Schmidt havia simplesmente somado o número de eventos e os comparara com os resultados das contas de probabilidade. Já HN e Duni decidiram utilizar um método estatístico chamado desvio cumulativo, que implicava adicionar continuamente o desvio em relação ao resultado da probabilidade, 100, para cada experimentação e calcular a média, pelotando-a em seguida num gráfico. 7 sigla do nome em inglês, Random Event Generators. M da T. O gráfico mostraria a média e determinados desvios padrões, margens em que os resultados se desviam da média, mas ainda não são considerados significativos. Nas experimentações de 200 eventos binários ocorrendo de maneira aleatória, a máquina deveria produzir uma média de 100 caras e 100 coroas ao longo do tempo. Portanto, a nossa curva terá 100 como média, representada por uma linha vertical do tipo sino iniciada a partir do topo de seu ponto mais elevado. Se plotássemos cada resultado todas as vezes que a máquina realizasse uma experimentação, teríamos pontos individuais na curva sino, 101, 103, 95, 104, representando cada resultado. Como qualquer efeito isolado é extremamente minúsculo, é difícil, fazendo a coisa dessa forma, enxergar uma tendência global. No entanto, se continuarmos a somar e calcular a média dos resultados, estivermos obtendo efeitos, mesmo que insignificantes, os resultados deverão conduzir a um afastamento da expectativa que aumenta regularmente. O cálculo cumulativo da média mostra qualquer desvio de modo destacado. 18. Também estava claro para Jay e Duni que precisavam de uma enorme quantidade de dados. Erros estatísticos podem ocorrer até com um grande grupo de dados, de 25.000 experimentações, por exemplo. Se você estiver examinando uma ocorrência de probabilidade binária, como um jogo de cara ou coroa, do ponto de vista estatístico você deveria estar obtendo caras ou coroas mais ou menos na metade das vezes. Digamos que você tenha decidido jogar uma moeda duzentas vezes e obteve 102 caras. Tendo em vista os pequenos números envolvidos, o fato de ter dado cara em um número de vezes levemente maior ainda seria
considerado estatisticamente dentro das leis da probabilidade. No entanto, se você jogasse a mesma moeda 2 milhões de vezes, e terminasse com 1.020.000 caras, este resultado representaria um enorme desvio em relação à probabilidade. No caso de minúsculos efeitos, como os do REG, não são os grupos individuais ou pequenos de experiências, mas a combinação de imensas quantidades de dados que estabelecem significância em termos estatísticos, graças a seu crescente afastamento da expectativa. 19. Depois das primeiras 5.000 experiências, Já e Dune decidiram extrair os dados e computar o que estava acontecendo até então. Era uma noite de domingo e os dois estavam na casa dele. Pegaram os resultados médios de cada operador e começaram a pelotá-los em um gráfico, usando pequenos pontos vermelhos para cada vez que os operadores tinham tentado influenciar a máquina para produzir H e I, caras, e pequenos pontos verdes para as intenções coroas. Ao terminar, examinaram o que haviam obtido. Se não tivesse ocorrido nenhum desvio em relação à probabilidade, as duas curvas sino estariam situadas bem em cima da curva sino da probabilidade, cuja média é 100. Os resultados não se pareceram nem um pouco com isso. Os dois tipos de intenção foram em sentidos diferentes. A curva sino vermelha, que representava as intenções HI, deslocara-se para a direita da média da probabilidade, e a curva sino verde se deslocara para a esquerda. Essa foi uma pesquisa rigorosamente científica, e no entanto, de algum modo, os participantes, pessoas comuns, sem que houvesse entre elas nenhuma celebridade paranormal, tinham sido capazes de interferir no movimento aleatório das máquinas, simplesmente por um ato da vontade. Já levantou os olhos, relaxou na cadeira e disse: "Isto é muito interessante." Dune olhou para ele, sem acreditar no que ouvirá. Com rigor científico e precisão tecnológica eles tinham acabado de gerar uma prova para ideias que antes pertenciam à esfera das experiências místicas ou das mais excêntricas histórias de ficção científica. Na verdade, o que tinham em mãos estava além da ciência. Então em vigor, algo que talvez fosse o início de uma nova ciência. "O que você quer dizer com isto é muito interessante?" replicou Dune. "Isto é absolutamente inacreditável." Até mesmo Bob já, com seu jeito cauteloso e sua aversão ao exagero e aos gestos emotivos, teve que admitir, ao contemplar os gráficos espalhados sobre a mesa da sala de jantar, que não havia palavras em seu vocabulário científico da época para explicá-los. Brenda foi a primeira a sugerir que tornassem as máquinas mais atraentes e o ambiente mais aconchegante, a fim de estimular a ressonância que parecia estar ocorrendo entre os participantes e as máquinas. Já começou a criar uma enorme quantidade de engenhosos dispositivos aleatórios mecânicos, ópticos e eletrônicos, um pêndulo oscilante, uma fonte que jorra via água, telas de computador que exibiam imagens cativantes trocadas ao acaso, um REG móvel passeava aleatoriamente de um lado para o outro sobre uma mesa, e a menina dos olhos do laboratório da PR, uma cascata mecânica aleatória. Em repouso, ela parecia um fliperama gigante preso à parede, um aparelho de 1,8 por 3 metros emoldurado e com 330 pinos. Quando era ativada, 9.000 bolas de isopor caíam sobre os pinos em um intervalo de apenas 12 minutos. E iam se empilhando em um dos 19 compartimentos destinados a recolhê-los, produzindo, com o tempo, uma configuração semelhante a uma curva sino. Brenda colocou uma RAM de brinquedo nos REGs móveis e dedicou algum tempo à escolha de imagens atraentes de computador, para que os participantes fossem PRMados se escolhessem determinada imagem por vê-la mais vezes. Eles providenciaram um painel de madeira. Iniciaram uma coleção de ursinhos de pelúcia.
Ofereceram aos participantes lanches em intervalos. Ano após ano, Já e Duni deram seguimento ao enfadonho processo de coletar uma enorme quantidade de dados, que acabaria se tornando a maior base de dados já reunida em pesquisas de intenção à distância. Em vários momentos, paravam para analisar tudo o que haviam acumulado até então. Em um período de 12 anos e quase 2,5 milhões de experimentações, revelou-se que 52% de todas elas tinham sido na direção pretendida e quase 2/3 dos 91 operadores haviam obtido um sucesso generalizado, influenciando as máquinas da maneira como pretendiam. Isso era verdade, independentemente do tipo de máquina usada. 20 nada mais, fosse a maneira como um participante olhava para uma máquina, o seu poder de concentração, a iluminação, o ruído de fundo ou até mesmo a presença de outras pessoas, parecia fazer qualquer diferença nos resultados. Desde que o participante determinasse que a máquina registrasse caras ou coroas, ele exercia alguma influência sobre ela durante um percentual significativo do tempo. Os resultados com pessoas diferentes variavam, algumas produziam mais caras do que coroas, mesmo quando haviam se concentrado exatamente no oposto. Ainda assim, muitos operadores tinham o seu resultado característico. Peter tinha a tendência de produzir mais caras do que coroas, e Paul tinha a tendência contrária. 21 Os resultados também se inclinavam a ser próprios de cada operador, não dependendo da máquina que estivesse sendo usada. Isso indicava que se tratava de um processo universal, não ocorria apenas com certas interações ou pessoas. Em 1987, Roger Nelson, da equipe da PR, e Dean Radin, ambos doutores em psicologia, reuniram os mais de 800 experimentos que tinham sido realizados até aquela ocasião. 22 A combinação dos resultados das pesquisas individuais de 68 pesquisadores, entre eles Schmidt e a equipe da PR, revelou que os participantes eram capazes de influenciar a máquina, fazendo com que ela produzisse o resultado esperado em cerca de 51% das vezes, quando o resultado esperado era de 50%. Esses resultados eram semelhantes aos de duas avaliações anteriores e aos de uma síntese de várias experiências realizadas com dados. 23 Os resultados de Schmidt continuaram sendo os mais expressivos, graças às experiências que alcançaram 54%. 24 Embora 51 ou 54% não deem a impressão de ser um resultado tão discrepante, do ponto de vista estatístico trata-se de um passo gigantesco. Se combinarmos todas as pesquisas no que é chamado de uma meta-análise, como Radin e Nelson fizeram, a probabilidade de esse resultado global ocorrer é de 1 trilhão para 1,25 nessa meta-análise. Radin e Nelson levaram em conta até as críticas mais frequentes às pesquisas do REG no que dizia respeito aos métodos, dados ou equipamentos, definindo 16 critérios pelos quais seriam julgados os dados globais de cada pesquisador e, em seguida, atribuindo uma pontuação de qualidade a cada experiência. 26 Uma meta-análise mais recente dos dados de REG de 1959 a 2000 revelaram um resultado semelhante. 27 O US National Research Council também chegou à conclusão de que as experimentações do REG não poderiam ser explicadas pelo acaso. 28 O efeito tamanho é um número que reflete o tamanho efetivo da mudança ou do resultado de uma pesquisa. Ele é obtido levando em conta variáveis como o número de participantes e a duração do teste. Em algumas pesquisas com drogas, esse número é obtido dividindo-se o número de pessoas que tiveram um efeito positivo oriundo da droga pelo total de participantes da experiência. O efeito tamanho global da base de dados da PR era de 0,2 por hora. 29 Em geral, um efeito tamanho entre 0,0 e 0,3 é considerado pequeno.
Um efeito tamanho de 0,3 a 0,6 é médio e qualquer valor acima disso é considerado grande. Os efeitos tamanho da PEAR são considerados pequenos, os das pesquisas do REG, pequenos a médios. Entretanto, são bem maiores do que os de muitos medicamentos considerados altamente eficazes. Diversas pesquisas demonstraram que o propranolol e a aspirina são muito eficientes na redução de ataques do coração. A aspirina em particular tem sido exaltada como uma grande esperança na prevenção das doenças do coração. Não obstante, pesquisas revelam que o efeito tamanho do propranolol é 0,04 e o da aspirina, 0,032, respectivamente, que é mais ou menos 10 vezes menor do que os efeitos tamanho dos dados da PEAR. Um dos métodos para determinar a magnitude dos efeitos tamanho é converter esse número na quantidade de pessoas sobreviventes em uma amostra de 100 indivíduos. Um efeito tamanho de 0,03 em uma situação médica de vida ou morte significaria que 3 pessoas a mais em 100 sobreviveram, e um efeito tamanho de 0,3 significaria que 30 pessoas adicionais sobreviveram. 30. Para dar uma ideia hipotética da magnitude da diferença, digamos que no caso de um certo tipo de cirurgia cardíaca, 30 pacientes em 100 geralmente sobrevivem. Digamos agora que pacientes que estão se submetendo à cirurgia recebam um novo medicamento com um efeito tamanho 0,3, o tamanho do efeito da PEAR. Oferecer o medicamento além da cirurgia praticamente duplicaria a taxa de sobrevivência. 1. Efeito tamanho adicional de 0,3 transformaria um tratamento médico que salvara vidas em menos da metade das vezes em um tratamento que funcionaria na maioria dos casos. 01. Outros pesquisadores que usaram as máquinas REG descobriram que não eram apenas os seres humanos que exerciam essa influência sobre o mundo físico. Utilizando uma variação das máquinas REG de já, um cientista francês chamado René Peucagat conduziu uma engenhosa experiência com pintinhos. Assim que eles nasciam, um REG móvel era marqueado neles como sendo a sua mãe. O robô era então colocado do lado de fora da gaiola dos pintinhos, podendo deslocar-se livremente, enquanto Peucagat rastreava o trajeto. Depois de algum tempo, a evidência ficou clara: o robô estava se movendo mais na direção dos pintinhos do que o faria se estivesse perambulando de forma aleatória. O desejo dos pintinhos de ficar perto da mãe era uma intenção inferida que parecia estar exercendo um efeito sobre a máquina, fazendo com que ela se aproximasse mais. 32 Peucagat realizou uma experiência semelhante com coelhinhos. Ele colocou uma luz forte no REG móvel que os coelhinhos simplesmente detestavam. Os dados da experiência foram posteriormente analisados e notou-se que os coelhos conseguiram de fato determinar com sucesso que a máquina ficasse longe deles. Já e Dune começaram a formular uma teoria. Se a realidade se originava de uma elaborada interação da consciência com o ambiente, então a consciência, à semelhança das partículas atômicas da matéria, talvez se fundamentasse em um sistema de probabilidade. Um dos princípios fundamentais da física quântica, apresentado inicialmente por Louis de Broglie, é que as entidades subatômicas podem se comportar como partículas, coisas definidas com uma localização determinada no espaço, ou ondas, regiões de influência difusas e ilimitadas que podem circular e interferir em outras ondas. Já e Dune começaram a refletir sobre a ideia de que a consciência teria uma dualidade semelhante. Cada consciência singular tinha a sua individualidade particulada, mas também era capaz de apresentar um comportamento característico da onda, no qual poderia atravessar quaisquer barreiras ou distâncias, trocar informações e interagir com o mundo físico. Em certas ocasiões, a consciência subatômica entraria em ressonância com certa matéria.
subatômica, ou seja, pulsaria na mesma frequência que ela. No modelo que começaram a formar, átomos de consciência se combinavam com átomos comuns, aqueles, digamos, da máquina REG, e criavam uma molécula de consciência em que o todo era diferente de suas partes componentes. Cada um dos átomos originais renunciava à sua entidade individual em prol de uma entidade maior, mais complexa. No nível mais básico, a teoria de Jaiduni estava dizendo que nós e a nossa máquina REG desenvolvemos uma coerência. 33. Sem dúvida, alguns dos resultados pareciam favorecer essa interpretação. Jaiduni haviam-se perguntado se os minúsculos efeitos que estavam observando com pessoas isoladas se ampliariam se duas ou mais pessoas tentassem influenciar a máquina em conjunto. O laboratório da PA realizou uma série de experiências usando pares de pessoas, nas quais cada par deveria agir de comum acordo durante a tentativa de influenciar as máquinas. Em 256.500 experimentações, produzidas por 15 pares em 42 séries experimentais, muitos pares também produziram um resultado característico, que não era necessariamente semelhante ao efeito obtido individualmente por cada pessoa. 34 O fato de os membros do par série M do mesmo sexo tendia a exercer um efeito levemente negativo, já que apresentavam um resultado pior do que alcançavam sozinhos. No caso de 8 pares de operadores, os resultados eram opostos ao que eles pretendiam. Pares do sexo oposto, todos os quais conheciam um ao outro, exerciam um poderoso efeito complementar, produzindo mais do que 3 vezes e meia o efeito das pessoas isoladas. E os pares com fortes vínculos, os casais que mantêm um relacionamento, exerceram um efeito mais profundo, que chegou a ser quase 6 vezes mais intenso do que o dos operadores isolados. 35. Se esses efeitos de fato dependiam de algum tipo de ressonância entre duas consciências participantes, faria sentido que os efeitos mais fortes ocorressem entre pessoas que compartilham sem a identidade, como irmãos, gêmeos ou casais que estivessem mantendo um relacionamento. 36 A proximidade talvez cria coerência. Assim como duas ondas em fase intensificavam um sinal, era possível que um casal com um forte vínculo exercesse uma ressonância especial, que acentuaria seu efeito conjunto sobre a máquina. Alguns anos depois, Dunne analisou a base de dados para verificar se os resultados diferiam de acordo com o sexo do participante. Quando ela dividiu os resultados entre homens e mulheres, constatou que, no geral, os homens eram mais competentes em conseguir que a máquina fizesse o que eles queriam. As mulheres, em média, exerciam um efeito mais intenso sobre a máquina, mas não necessariamente na direção que desejavam. 37 Depois de examinar 270 bases de dados produzidas por 135 operadores em 9 experiências entre 1979 e 1993, Dunne descobriu que o sucesso dos homens ao tentar influenciar a máquina era igual, quer estivessem tentando obter caras ou coroas, HIs ou LOs. As mulheres, por outro lado, tinham sucesso ao tentar influenciar a máquina a registrar caras, RIs, mas não coroas, LOs. Na verdade, a maioria das tentativas delas de fazer com que a máquina produzisse coroas falhava. Embora a máquina se afastasse da probabilidade, ela o fazia na direção oposta ao que elas pretendiam. 38. Às vezes, as mulheres produziam melhores resultados quando não estavam se concentrando completamente na máquina, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, ao passo que a rígida concentração para importante piar o sucesso dos homens. 39 Isso pode fornecer alguma evidência subatômica de que as mulheres são mais competentes na execução de multitarefas, ao passo que os homens são mais eficientes com o foco concentrado. Pode ser que, de uma maneira microscópica, os homens exerçam um impacto mais
direto no mundo, enquanto os efeitos das mulheres são mais profundos. Aconteceu então uma coisa que obrigou Jaiduni a reconsiderar a hipótese a respeito da natureza dos efeitos que estavam observando. Em 1992, a PEAR havia se unido à Universidade de Giessen e ao Instituto Freiberg para criar o Mind Machine Consortium. A primeira tarefa do consórcio foi reproduzir os dados originais da PEAR, que todo mundo pressupunha que iria prosseguir como algo natural. No entanto, quando os resultados dos 3 laboratórios foram examinados, eles deram a impressão de ser, à primeira vista, um fracasso, pouco melhores do que a probabilidade de 50% que ocorre quando apenas o acaso é levado em conta. 40. Ao descrever os resultados de maneira minuciosa, Jaiduni notaram algumas estranhas distorções nos dados. Nos gráficos estatísticos, é possível mostrar não apenas qual deveria ser a média, mas também até onde os desvios deveriam se afastar da média. Com os dados da Mind Machine, a média estava exatamente onde estaria com um resultado casual, mas quase nada mais estava. O tamanho da variação era muito grande. E o formato da curva sino era desproporcional. No todo, a distribuição estava bem mais distorcida do que estaria se o resultado se devesse apenas ao acaso. Algo estranho estava acontecendo. Quando Jaiduni examinaram mais detalhadamente os dados, o problema mais óbvio estava relacionado com o feedback. Até aquela ocasião, eles tinham operado com base na suposição de que fornecer um feedback imediato, ou seja, informar ao operador como ele estava se saindo no trabalho de influenciar a máquina, e de que oferecer um mostrador atraente ou uma máquina com a qual as pessoas de fato pudessem se envolver, seria uma ajuda crucial na produção de bons resultados. Isso amarraria o operador ao processo e o ajudaria a entrar em ressonância com o dispositivo. Eles acharam que para que o mundo mental interagisse com o físico, a interface, um visor atraente, era crucial para romper a linha divisória. No entanto, com os dados do consórcio, eles compreenderam que os operadores estavam se saindo igualmente bem, e às vezes melhor, quando não tinham nenhum feedback. Uma de suas outras pesquisas, chamada RTREG, também não conseguirá obter resultados globais significativos. 41 Jaiduni decidiram então examinar essa pesquisa de forma um pouco mais detalhada, à luz dos resultados do Mind Machine Consortium. Usaram imagens atraentes em um computador, que se alternavam de modo aleatório. Em um dos casos, uma pintura na areia dos Navajos era trocada pela figura de Anubis, o antigo juiz egípcio dos mortos. A ideia era fazer com que os operadores determinassem que a máquina mostrasse uma quantidade maior de uma ou de outra. A equipe da PEAR partirá de novo do princípio de que uma imagem atraente funcionaria como incentivo, isto é, a pessoa seria recompensada pela intenção de ver uma quantidade maior da imagem que preferia. Depois de examinar os dados da pesquisa em função do aparecimento das imagens aquelas que haviam gerado os resultados mais bem-sucedidos se encaixavam em uma categoria semelhante, a arquetípica, a ritualista ou a religiosamente iconográfica. Esse era o domínio dos sonhos, do inexprimível ou do não articulado, imagens que, devido à sua estrutura, eram concebidas para mobilizar o inconsciente. Se isso era verdade, a intenção estava vindo das profundezas do inconsciente, o que pode ter sido a causa dos efeitos. Jaiduni compreenderam o que estava errado com suas suposições. Empregar dispositivos para fazer o participante funcionar em um nível consciente talvez estivesse atuando como uma barreira. Em vez de aumentar a percepção consciente entre os operadores, eles deviam estar diminuindo a. 42. Esse entendimento fez com que eles aperfeiçoassem suas ideias a respeito de como os efeitos que tinham observado no laboratório poderiam ocorrer.
Já gostava de chamá-lo de seu trabalho em andamento. Parecia que a mente inconsciente, de algum modo, tinha capacidade de se comunicar com o mundo físico subtangível, o mundo quântico de todas as possibilidades. Esse casamento entre a mente informe e a matéria então se agregava e formava algo tangível no mundo manifesto. 43. Esse modelo faz muito sentido se também abraçar as teorias do campo de ponto zero e da biologia quântica apresentadas por Pribram, Pope e outros. Tanto a mente inconsciente, um mundo antes do pensamento e da intenção consciente, e o inconsciente da matéria, o campo de ponto zero, existem em um estado probabilístico de e todas as possibilidades. A mente subconsciente é um substrato pré-conceitua L do qual os conceitos emergem, e o campo de ponto zero é um substrato probabilístico do mundo físico. E a mente e a matéria no que há de mais fundamental. Nessa dimensão subtangível, possivelmente com uma origem comum, faria sentido que houvesse uma probabilidade maior da interação quântica. Às vezes, já brincava com a ideia mais radical de todas. Quando penetramos bastante no mundo quântico, talvez não haja nenhuma distinção entre o mental e o físico. E possível que só exista o conceito. Talvez seja apenas a consciência tentando encontrar significado em uma enorme quantidade de informações. É possível que não haja dois mundos tangíveis. Talvez só exista um, o campo e a capacidade de a matéria se organizar de modo coerente. 44. Como Pribram e Ameroff teorizaram, a consciência resulta da superradiância, uma cascata ondulante de coerência subatômica, quando partículas quânticas individuais como os fótons perdem a individualidade e começam a agir como uma única unidade, como um exército que chama cada soldado para as fileiras. Como todos os movimentos de quaisquer partículas energizadas de todos os processos biológicos estão refletidos no campo de ponto zero, a nossa coerência se estende para fora, para o mundo. Segundo as leis da física clássica, em particular a lei da entropia, o movimento do mundo inanimado ocorre sempre em direção ao caos e à desordem. No entanto, a coerência da consciência representa a maior forma de ordem conhecida na natureza, e as pesquisas da PEAR indicam que essa ordem pode ajudar a moldar e criar a ordem no mundo. Quando desejamos ou pretendemos algo, ato que requer uma grande dose de uniformidade de pensamento, a nossa própria coerência pode ser, em certo sentido, contagiante. No nível mais profundo, as pesquisas da PEAR também levam a crer que a realidade é criada por cada um de nós apenas pela nossa atenção. No nível mais baixo da mente e da matéria, cada um de nós cria o mundo. Os efeitos que já havia sido capaz de registrar eram quase imperceptíveis. Era cedo demais para saber por quê. Ou o equipamento ainda era excessivamente rudimentar para captar o efeito ou ele só estava captando um único sinal, quando o verdadeiro efeito ocorre a partir de uma vastidão de sinais, uma interação de todas as coisas vivas no campo de ponto zero. A diferença entre seus resultados e os mais elevados registrados por Schmidt sugeriam que essa capacidade estava espalhada pela população, mas era como uma habilidade artística. Certas pessoas tinham mais aptidão para aproveitá-la. Já constatou que esse processo exercia minúsculos efeitos sobre os processos probabilísticos, e que isso talvez explicasse todas as histórias bastante conhecidas a respeito das pessoas terem efeitos positivos ou negativos sobre as máquinas, porque em alguns dias ruins, os computadores, telefones e máquinas copiadora se apresentando efeitos. Poderia talvez até explicar os problemas que Benveniste tivera com o robô dele. Tudo indicava que tínhamos a capacidade de estender nossa coerência para o ambiente. Por intermédio de um simples ato da vontade, éramos capazes de criar a ordem. Isso representava uma quantidade quase inimaginável de poder. No nível mais rudimentar,
já provara que, ao menos no nível subatômico, de fato, existia algo como a mente sobre a matéria. Mas ele demonstrara uma coisa ainda mais fundamental acerca da poderosa natureza da intenção humana. Os dados do REG ofereciam uma minúscula janela para a essência da criatividade humana, a capacidade de criar, organizar e até mesmo curar. 45 já tinha sua evidência de que a consciência humana possuía o poder de ordenar dispositivos eletrônicos aleatórios. A questão que agora se apresentava diante dele era o que mais poderia ser possível,